Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. O impacto das mudanças climáticas e do esgotamento de recursos naturais geram um custo maior do que a busca por novas formas de exploração e produção de energia. Seguindo acordos internacionais, principalmente o Acordo de Paris, o Brasil implementa políticas públicas para a redução do desmatamento e da emissão de gases do efeito estufa. Hoje, na aula 22 do nosso módulo sobre saídas e enfrentamentos, o professor Emílio Larrover, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai falar a respeito das políticas públicas adotadas no Brasil para a diminuição das emissões de gases, na mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, políticas públicas, mitigação e adaptação. Então, inicialmente, a evolução das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, tomando todos os gases, o principal deles é o dióxido de carbono, CO2, e, portanto, a soma de todos os gases é feita em gigagramas de equivalente de CO2, ou seja, 1.000 toneladas de CO2, e aqui a gente vê em verde as emissões da mudança do uso da terra, essencialmente o desmatamento no Brasil, principalmente na Amazônia e no Cerrado, é a principal fonte de emissões, mas que, como pode ser visto no gráfico, teve uma queda muito grande, né, entre 2004 e 2010, agora ela está voltando a crescer nos últimos anos, mas temos também emissões em amarelo, né, da agropecuária, principalmente do nosso rebanho bovino, que é muito grande, temos mais cabeças de gado bovino que gente no Brasil, mais de 210 milhões de cabeças, e em azul as emissões da queima dos combustíveis fósseis, os derivados de petróleo, o gás natural e o carvão mineral, que movimentam nossa economia, nossos transportes, nossa indústria e nos atendem nas residências, no comércio e nos serviços. Então, o que a Política Nacional sobre Mudança Global do Clima fala sobre o controle dessas emissões, né? Então, essa política foi iniciada em 2007, né? No Acordo de Copenhague, em 2009, né, na reunião da Conferência das Partes da Convenção do Clima, que o Brasil é signatário, em conjunto com mais 195 países, né, nós tivemos metas já voluntárias de redução de emissões, primeiro para 2020, e houve a criação de instrumentos da Política Nacional de Mudança do Clima, né, através de linhas de créditos específicos, de agentes financeiros públicos, como o BNDES, e também outros mecanismos, planos setoriais que foram estabelecidos no âmbito dessa política. Não houve uma grande aderência das políticas públicas a esses planos setoriais de mitigação, com algumas exceções, como na área da agricultura tivemos o plano Agricultura de Baixo Carbono, que foi muito importante, como a gente vai ver em seguida, para reduzir emissões da nossa agricultura, mas houve um esforço muito grande, né, entre 2004 e 2010 para reduzir emissões do desmatamento, como a gente viu naquela figura. Bem, e hoje em dia? Hoje em dia nós temos o Acordo de Paris, que foi a etapa seguinte da Convenção do Clima, aprovada em 2015, e que prevê, então, que esses compromissos voluntários sejam digamos, formalizados pelos países através de contribuições nacionalmente determinadas comunicadas à Convenção. E o que diz a contribuição brasileira é que nós nos comprometemos que, em 2025, vamos reduzir de 37% nossas emissões em relação ao total de 2005 e, em 2030, reduzir de 43%. Então, a ideia é que
essas NDCs, né, vão, ao longo do tempo, sendo cada vez mais rigorosas e, com isso, permitindo uma queda das emissões, porque o objetivo último do Acordo de Paris é zerar as emissões líquidas mundiais em 2050, de forma que a gente possa estabilizar a temperatura do planeta em não mais do que 1,5 graus acima do que era antes da Revolução Industrial, né, quando se começou a queimar combustíveis fósseis e injetar principalmente o dióxido de carbono, que foi se acumulando na alta atmosfera e causando todos os danos que a gente está vendo hoje, já da mudança do clima global, aumento de temperatura, mudança nas chuvas, tempestades e furacões mais graves, né, mais fortes e mais frequentes, aumento do nível do mar, impactos na saúde, na agricultura, nas cidades, né? Então, tudo isso tem um dano econômico tão grande que passa a ser mais interessante, né, incorrer no custo de mudar principalmente a forma em que a gente produz e usa energia e também conter o desmatamento para poder atingir esse objetivo. Então, em 2015, o Brasil apresentou uma primeira NDC com uma série de medidas mostrando como ia atingir esses objetivos, para dar credibilidade a esse nosso compromisso, fortalecendo o cumprimento do Código Florestal, restaurando 12 milhões de hectares de florestas, alcançando desmatamento ilegal zero na Amazônia, né, aumentar a participação da bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para 18%, chegar a um total de 45% de fontes renováveis na matriz energética, né, e sendo que 28% sem contar a hidroeletricidade, que já é tradicional, né, obter 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico e também, em termos de eletricidade, aumentar a participação de fontes renováveis, sem incluir a tradicional hidroeletricidade, para 23%, ou seja, só eólica, biomassa, bagaço de cana, biomassa florestal, energia solar, né, que contribuem também como fontes renováveis, já que não emitem gases de efeito estufa, praticamente, né. Também no setor industrial, promover o uso de tecnologias limpas e estimular medidas de eficiência energética no transporte público, em áreas urbanas. Então, o desafio atual é como cumprir esses objetivos, né? Elaborar e aplicar políticas e medidas de mitigação em cada um desses setores, né? Para reduzir as emissões e aumentar o sequestro, a remoção de emissões de gases de efeito estufa da atmosfera, essencialmente restaurando florestas nativas e plantando florestas de espécies nativas e também florestas de crescimento rápido, como eucaliptos e pinos. Isso sequestra carbono da atmosfera. E acompanhar, né, se estamos indo no ritmo adequado para o cumprimento dessas metas. Né? Nós temos, periodicamente, os inventários nacionais de emissões, que são, de certa forma, dados oficiais comunicados pelo governo à Convenção do Clima, né? E o que a gente tem hoje na 4ª Comunicação Nacional é uma revisão do valor das emissões do ano de 2005, devido a aprimoramento de estimativas, né? Porque é muito difícil calcular, principalmente, as emissões devido ao desmatamento na Amazônia, e provavelmente os números vão mudar um pouquinho no futuro e a nova meta será de chegar no máximo a 1,6 bilhões de toneladas de CO2 em 2025 e 1,46 bilhões em 2030. Então, nós estamos nas vésperas da reunião de Glasgow, a 26ª Conferência das Partes da Convenção do Clima, e lá se espera que vai ser regulado o novo mercado de carbono,
através do mecanismo de desenvolvimento sustentável, que vai permitir, né, o comércio de emissões entre países e o fluxo de investimentos para se evitar emissões, se investir em projetos que reduzam emissões lá onde é mais barato, em qualquer lugar do planeta. Porque não importa se é na China, no Brasil ou nos Estados Unidos, que estamos evitando emissões, isso ajuda ao clima global. Então, quais as perspectivas hoje, olhando até 2030 para ver esse horizonte que é colocado, né, como vão se comportar as emissões no Brasil de gases de efeito estufa? Então, nós vamos apresentar aqui os resultados de um estudo recente, conduzido neste ano de 2021, né, pelo nosso Centro Clima da COP, que atualiza vários outros estudos que vimos fazendo aí nos últimos 15 anos, né, de cenários de emissões, reunindo especialistas técnicos em cada setor para julgar o que é viável fazer do ponto de vista econômico nesses prazos, em termos de penetração de novas tecnologias, para que o país possa ter uma economia de baixo carbono, né? E aqui a gente testa 2 cenários até 2030, um baseado nas tendências recentes e outro baseado numa trajetória mais radical de corte de emissões, o que a gente chama de descarbonização da economia, que nos leve ao caminho rumo ao atingimento das nossas metas no Acordo de Paris, né? Ou seja, que leve a emissões líquidas zero no país em 2050. Então, esses estudos são feitos por um comitê dividido pelos diversos setores: agricultura, florestas e uso do solo, essa sigla AFOLU, indústria, energia, transporte e resíduos. E o nosso comitê técnico dialoga, né? A nossa equipe de pesquisa dialoga com esse comitê. Temos um comitê técnico, um comitê também de líderes políticos, reunindo não apenas membros da academia, mas também do setor produtivo, técnicos de governo, da sociedade civil organizada, de ONGs, sindicatos e outros líderes políticos, congressistas, parlamentares, ex-ministros, que nos ajudam a elaborar esses cenários. Então, esse diálogo ele nos serve, né, para calibrar quais são as hipóteses interessantes de cenários que podem, em seguida, ser quantificadas em nossos modelos matemáticos. Nós temos uma modelagem matemática do sistema energético, do sistema agrícola, industrial, transporte, de resíduos e da economia. E, basicamente, o que a gente assegura é a consistência entre fluxos físicos, né, de mercadorias, de energia, de serviços, e fluxos monetários, né? Ou seja, um modelo de equilíbrio geral que assegura que teremos recursos suficientes para investir o que cada tecnologia de redução de emissões demanda em cada setor, né? Então, são matrizes insumo-produto, baseados nos dados do IBGE e ligadas por um sistema de preços a uma matriz física, né? O balanço energético, o balanço de emissões da agricultura, das florestas e de cada um desses setores. Então, esses modelos foram desenvolvidos pela COP, em cooperação com outros centros também, e, com isso, a gente consegue desenhar, né, as implicações, as consequências para a economia como um todo, né, de uma economia de baixo carbono. Então, esse estudo ele avalia 2 cenários, um cenário de referência, que seria o tendencial, em que a gente continuaria com essa tendência de ligeiro aumento no desmatamento anual até 2023, né, e depois ficando até 2030 constante. A gente considera que 2019 e 2020, né, foram anos pontos fora da curva, né, muito elevados,
mas a gente já observa desde 2010 um certo aumento, como eu mencionei, né, depois daquela grande queda que houve de 2004 a 2010. E prosseguimento do Plano de Agricultura Baixo Carbono, programas como o Renova Bio, que vamos explicar daqui a pouco, programas atuais que vão mitigando emissões, ou seja, reduzindo as emissões no ritmo que eles conseguem ser hoje aplicados, né? Que não é o ritmo, talvez, desejável devido às limitações da recessão econômica, da pandemia, né? E de outros problemas também de orientação de políticas públicas que muitas vezes não auxiliam o atingimento desses objetivos. E também sem colocar nenhum preço, nenhuma penalização econômica às emissões de gases de efeito estufa. Então, esse cenário tendencial vai gerar emissões relativamente altas, e aí a gente vai comparar como que a gente pode cortar essas emissões num cenário de mitigação adicional, que além das políticas atualmente em andamento, a gente acrescente outras políticas. Agora, o que é importante notar é que essa política pública não significa aumentar a carga tributária no Brasil, que já é extremamente elevada. Ela é neutra do ponto de vista fiscal, ou seja, que as receitas desses preços adicionais, nesses combustíveis fósseis, elas voltam a ser reinjetadas na economia, diminuindo outros impostos. Por exemplo, para o empregador empregar um novo trabalhador, ele tem que pagar encargos sociais altíssimos. Então, a ideia é que essa receita seja feita para diminuir encargos, por exemplo, do INSS e outros que oneram a criação de empregos. Então, também uma parte dessa receita pode ser usada como um cheque, né, uma bolsa carbono, como a gente tem o Bolsa Família, que tenha como alvo aqueles domicílios, aquelas famílias de baixa renda que podem sofrer mais com algum efeito inflacionário de uma política de precificação de carbono. Então, os modelos matemáticos introduzem essas ações de mitigação em cada setor e o modelo macroeconômico computa os custos, os investimentos em cada setor e como fica, então, o PIB, a inflação, o nível de emprego, né, em cada um dos cenários, né? Então, a ideia é que a precificação de carbono seja feita através de uma taxa, como eu mencionei, do sistema de transporte, mas na indústria a gente pode também criar um preço para o carbono através de colocação de cotas máximas de emissões, que depois as empresas industriais podem comercializar entre si. Aquela que tem uma sobra vende para aquela que não consegue cumprir sua cota, o que dá uma flexibilidade muito mais interessante para o setor produtivo de como vai cumprir seu objetivo de reduzir emissões. Então, passando rapidamente, né, esse cenário econômico, ele pressupõe que o resto do mundo também está fazendo o seu dever de casa. Não é só o Brasil que vai sozinho tentar resolver o problema, isso seria impossível. Então, a ideia é que também os outros países estejam fazendo transformações desse tipo, num cenário de mitigação adicional, e direcionando fluxos de capital para as economias emergentes, como a brasileira, de forma a investir numa infraestrutura de baixo carbono, que ainda está para ser construída nos países emergentes, né, e, com isso, reduzir emissões no futuro lá onde é mais barato, né? E isso se faz através de veículos elétricos, bateria, eficiência energética e fontes renováveis de energia, além de conter o desmatamento e uma série de soluções baseadas na natureza, a bioeconomia, a plantação das florestas e tornar econômico manter as florestas em pé. Na oferta de energia, nós estamos bem no Brasil, né, graças à nossa hidroeletricidade, ao biodiesel, ao etanol de cana, ao carvão vegetal de florestas plantadas. Mas nós temos uma produção crescente de petróleo que, de acordo com os cenários, vai aumentar, mas vai ser cada vez mais direcionada para o mercado externo. A produção é competitiva, tem
inclusive uma pegada de carbono menor e a um custo baixo, e até 2050 ainda teremos uma demanda de petróleo no mundo, mas o que fica no Brasil, nas refinarias de petróleo, temos melhorias que podem ser feitas, né? Reduzir a queima de gás nas plataformas e reduzir a contribuição das usinas termoelétricas, graças à penetração de usinas elétricas com base em fontes renováveis. Todos os indicadores que a gente viu que são mencionados na contribuição nacional determinada do país para o Acordo de Paris, né, são atingidos no cenário de mitigação adicional, a participação de renováveis na matriz e todos os outros indicadores, mostrando a penetração de renováveis, né, são maiores, né, do que estabelecido, né, na meta da NDC brasileira. O setor de resíduos, seja o setor de resíduos sólidos urbanos, o lixo, como o setor de tratamento de efluentes líquidos, esgotos domésticos e industriais, tem um papel muito importante, porque nós temos um passivo terrível, o passivo brasileiro na área de saneamento básico, e as tecnologias para melhorar o saneamento básico, universalizar o que é o desejo de toda a população, se não forem dotadas de medidas de mitigação, os aterros sanitários emitem muitos gases de efeito estufa, com o metano que se forma, né, o biogás que se forma embaixo das pilhas de metano, embaixo das pilhas de lixo. Então, isso pode ser resolvido com a instalação de malhas, de dutos que capturam, sugam esse biogás, que depois, em seguida, é queimado ou utilizado como fonte de energia. Da mesma forma, nas estações de tratamento de esgoto, que usam o processo anaeróbico. Muitas usam lagoas de estabilização e outros processos oxigenados, aí não há formação de metano. Mas algumas utilizam a biodigestão e também tem que haver esse cuidado de captura do biogás e queima do metano numa tocha e, se possível, a sua utilização já está em curso como biometano em vários aterros, né, para depois ser usado na indústria, né, siderúrgica, em refinarias próximas aos aterros sanitários. Então, são feitas premissas da evolução do aumento, né, das instalações de tratamento de resíduos e de como se pode, num cenário de mitigação adicional, intensificar a instalação, né, desses dispositivos que capturam e queimam o metano e, com isso, né, esse setor que está com emissões crescentes pode, ao contrário, dar uma contribuição importante e reduzir suas emissões, né? A gente chegaria aí com 27% a menos no cenário de mitigação adicional em 2030 do que no cenário de referência, voltando praticamente ao nível de 2005, mas com um nível de cobertura do serviço para a população muito melhor, e isso que é importante para nós. Finalmente, a consolidação total dos resultados mostra que seria viável, né, num cenário de mitigação adicional, chegar em 2030 a cerca de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente, que é praticamente um corte de 2/3 em relação a 2005, ou seja, um nível bem superior aos 43%, né, e já nos colocaria no caminho certo para chegar a praticamente zero em 2050, somando a contribuição aí dessas medidas em cada um dos setores que a gente viu. Com isso, a gente consegue dobrar a curva das emissões totais do país para baixo, e esse é o mapa do caminho, né, para as novas contribuições nacionais determinadas pelo Brasil, né, para se chegar, finalmente, em 2050, a cumprir a nossa parte no Acordo de Paris. E, do ponto de vista econômico, o que isso significa?
né? Vamos precisar de investimentos, porém eles são absorvidos, né, nesse ritmo de crescimento econômico, pela economia. Nós temos aqui os resultados dos investimentos adicionais necessários em termos de CAPEX, o custo de capital, né, que é a restrição maior, e a gente conta com esses mecanismos internacionais, o mercado de carbono e o fluxo de investidores internacionais para, através de parcerias público-privadas, diminuir o risco dos projetos no Brasil e, com isso, viabilizar o financiamento desses investimentos na infraestrutura de uma economia de baixo carbono. A boa notícia é que isso pode ser feito no Brasil a um custo bem baixo, né? 2/3 dos cortes de emissões nessa década, né, são obtidos em custos com menos de $10 por tonelada de CO2. Para vocês terem uma ideia, em nível internacional, fala-se de $40 a $50 por tonelada de CO2, no mínimo, entre 2020 e 2030. Então, o Brasil tem uma vantagem competitiva legítima de liderar a transição para uma economia de baixo carbono. E o que acontece com a nossa população e a nossa economia? Graças a essa política pública de precificação de carbono com compensação da carga tributária, estimulando empregos e transferência de rendas para os grupos socialmente mais vulneráveis, a gente consegue essa transição sem comprometer o PIB, não há queda do PIB, e sem diminuir, né, o poder de compra da população brasileira. A gente chega aqui, olhando as 4 classes de renda que os nossos modelos desagregam, a classe 1, dos 20% mais pobres, preserva um ganho substancial no seu poder de compra, se torna 1,5 vezes maior em 2030 em relação de 2015, ou seja, não é verdade que cortar emissões de gases de efeito estufa no Brasil quebra a economia e agrava a pobreza. Temos condições de fazer isso com uma dinâmica econômica mais acelerada e combatendo as desigualdades sociais. Em síntese, o que a gente vê é que as políticas públicas são fundamentais para pilotar essa transição da economia para uma sociedade de baixo carbono, graças principalmente a esse mecanismo de uma sábia utilização das receitas da precificação de carbono, né? E também estudos desse tipo nos permitem, né, dar elementos para uma estratégia de desenvolvimento econômico e social do Brasil com baixas emissões, né? E o que é mais importante, propostas debatidas e validadas, né, coletivamente por um grupo de instituições e técnicos qualificados, que em seguida pode ser colocada, como já venhamos fazendo, para nossos líderes políticos, em vista também a todo um debate que se espera no país, em vista das eleições presidenciais no ano que vem. Na aula de hoje, falamos sobre as políticas públicas adotadas pelo Brasil no enfrentamento das mudanças climáticas. Vimos que, com a política de precificação do carbono, por meio da compensação na carga tributária, o país pode diminuir consideravelmente a emissão de gases do efeito estufa, sem comprometer o crescimento econômico e com maior transferência de renda aos grupos vulneráveis. Na aula seguinte, aprenderemos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o pós-desenvolvimento. Até lá!